Uma vez uma amiga minha me perguntou: Cathy, mas como que eu faço pra escolher o cara certo? E aí eu contei essa história pra ela. Era uma vez um vendedor de joias. Ele tinha uma joia preciosa e ele precisava esconder essa joia porque não tinha como ele expor num lugar, porque senão todo mundo ia querer, ia virar um fuzuê e não ia ter como controlar aquilo. Tipo aquele relógio do Patek Philippe, sabe? É uma coisa exclusiva, assim, tem que ser bem escondido, uma coisa bem... Pois é. E ele precisou esconder essa joia no meio de outras bijuterias, outras coisas mais simples, e ele confiou que aquilo daria certo, que só a pessoa certa que encontraria aquela joia. Dito isso, passou um tempo, chegou a primeira pessoa que encontrou a joia. E essa pessoa, ela não tinha estrutura ainda pra ter a joia, sabe? Ele não tinha conhecimento suficiente sobre aquilo, ele não sabia como é que ele ia trabalhar naquela joia, se ele ia vender, o que ele ia fazer, se ele ia guardar, se ele ia conservar. Ele não sabia o que ele ia fazer, ele tava meio que desinformado, ele ficou tão empolgado com aquela joia, que ela era tão bonita, que ele só queria ter aquela joia, mas como ele não tinha preparo nem financeiro, nem emocional, nem maturidade, nem nada, ele falou assim, tá, deixa ela guardada aqui, vou deixar ela aqui no cantinho e vou me preparar, vou ver aqui como é que tá a minha vida, vou organizar minha vida e deixar ela aqui no cantinho, que aí quando minha vida der certo, eu volto. E aí se ela tiver aqui ainda, se eu não achar outra coisa melhor, eu pego ela. O vendedor, né, só olhou, observou aquilo e deixou o rapazinho. Aí passou um tempo e chegou a segunda pessoa. Aí a segunda pessoa, ela amou aquela joia. E pelo contrário do primeiro, esse cara tinha preparo até demais. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha capacidade financeira para ter aquela joia, tinha estrutura. Porém, ele queria aquela joia pelo único motivo de mostrar para as pessoas que ele tinha a melhor joia. Então ele queria deixar exposto ali, sabe? Como ela era muito bonita, brilhante. Ele queria deixar exposto ali por um status, sabe? Ele queria mostrar que ele tinha aquela joia, que ele tinha o poder de comprar aquela joia, que ele conquistou aquela joia. E aí ele foi até o vendedor, né? E o vendedor viu que, como aquela joia era a queridinha do vendedor, ele não quis vender pra esse cara. Por quê? Porque ele ia colocar lá em cima da mesa, ia expor por um tempo, né? Ia mostrar ali que ele tinha a mais bonita, a mais cara, a mais valiosa. Mas como o valor dele não era aquela joia especificamente, era só pelo valor mesmo, assim, financeiro, era pelos motivos errados. Então, assim que aparecesse uma outra joia mais bonita e mais cara, ele ia trocar aquela joia e ia descartar a outra. Então, o vendedor decidiu não vender. Passou um tempo e chegou uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa passou a vida inteira esperando para comprar especificamente aquela joia. E ele tinha ali as suas reservas financeiras, mas ele não estava tão preparado assim. Mas ele queria tanto aquela joia especificamente, que ele se esforçou muito. E quando o vendedor viu que ele realmente queria, mas que ele não estava tão preparado assim, ele fez alguns testes, ele aumentou o valor da joia para ver se aquele rapaz ele queria realmente comprar aquela joia. Então o rapaz trabalhou, suou para conquistar aquela joia. Ele finalmente conseguiu o dinheiro e ele sabia como lidar com aquela joia, porque como ele estudou a vida inteira para ter aquela joia específica, ele sabia como lidar, ele sabia como lapidar ela, ele sabia como moldar ela, ele sabia onde ele ia colocar ela, como ele ia tratar ela, e era pelos motivos certos. E aí, o vendedor finalmente descobriu qual que era o comprador certo. Se você não se reconhecer como a joia rara que você é, você não vai saber realmente escolher o cara certo. Mas eu tô aqui pra te ajudar. Você é uma joia rara, você é linda, você é inteligente, você é abençoada. E Deus, ele te escolheu e te colocou no meio de tantas bijuterias para que a pessoa certa conseguisse te reconhecer e reconhecer o seu valor. Mas não significa que não vão ter outros compradores te observando. Então você tem que ter cautela nessa hora. Vai aparecer a pessoa que você acha que quer, você acha que é o comprador certo, mas que tá ali só te moscando, que vai deixar você esperando ali uma vida inteira, e no final vai te jogar de escanteio, vai falar assim, vou organizar minha vida, primeiro você fica me esperando, aí qualquer coisa eu volto, qualquer coisa eu vou estar te avisando, tá? E tem gente que fica. Tem gente que fica ali esperando a pessoa. Tem a segunda opção, que é aquela opção que fala tudo que você quer ouvir, que faz de tudo que você quer que faça, que não te dá um conselho, não te dá um puxãozinho de orelha. Ali naquele início, assim, é sempre muito, muito, muito perfeito. Ele te dá tudo que você quer e você acha que ele é o provedor perfeito. Mas no final, ele só tá ali porque você é linda, inteligente, bonita e valiosa. E ele sabe o quão importante é ter uma pessoa desse jeito do lado dele. Mas ele não tá ali porque ele quer, ele valoriza você. Ele não tá ali porque ele valoriza a sua pessoa. Ele tá ali porque você é a mais bonita no momento. E aí, quando ele achar uma outra mais bonita que você, ou mais nova,
Quando o status for outro, pode ser que ele te troque. E tem a pessoa que vai te achar e que vai fazer de tudo, do possível ao impossível, pra te ter, pra te conquistar. Ela sabe o seu real valor. Ela esperou a vida inteira por esse momento. Ela esperou a vida inteira pra encontrar você. E quando ela finalmente encontra, ela vai fazer de tudo pra te provar que você é a pessoa que ela quer. Que você é a pessoa que ela merece. Porque ela esperou por aquele momento. E você vai saber reconhecer quem é essa pessoa. Então, por favor, me faça a escolha certa, ok? Beijo e até o próximo vídeo.